Olá, amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem, nos assistem neste momento, neste domingo, 10 de maio de 2020. Eu desejo a você a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Estamos aqui na nossa mensagem deste domingo, dando continuidade à nossa mensagem sobre a soberania de Deus. Já falamos 2 vezes, então essa é a terceira parte dessa mensagem que vamos trazer à igreja e devemos em ter pelo menos mais um domingo sobre este assunto. Eu quero ler o texto, que é a base da nossa meditação, que se encontra em Isaías 46, 8 a 11, que diz assim: Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus. Não há outro, eu sou Deus. Não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Este texto é muito importante para a compreensão, para o entendimento deste assunto tão importante. Eu creio que nesses dias, onde estamos atravessando essa pandemia, este tema é extremamente importante. Porque quando nós entendemos o que é a soberania de Deus, nós passamos a confiar plenamente nele. Nessa pandemia que estamos vivendo, queridos irmãos, veja bem, temos que ficar tranquilos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Já dissemos isso. Nós terminamos o domingo passado, o último tópico foi a soberania de Deus nas relações humanas. Há uma preocupação, Deus se preocupa, Deus é soberano até nas nossas relações. E hoje nosso primeiro tema, nosso primeiro tópico é a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Isto é fundamental. Veja bem, queridos, a nossa salvação foi garantida no Calvário sob a soberana mão de Deus. Quem enviou Jesus, o seu filho, único filho, se tornou homem, ser humano como eu e você. E assim nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Se nós o amamos, é porque nos amou primeiro. Nós só conhecemos o amor porque Deus demonstrou seu amor para conosco e Deus foi soberano na nossa relação. Deus nos enviou, nos concedeu o arrependimento. Deus nos chamou, eu e você, para ir até Cristo. Ele enviou Cristo a nós, mas nos deu condições de conhecê-lo. Deus revelou seu Filho a nós, Mateus 11, 27. Deus nos deu o dom da fé. Olha que Efésios 2, 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A soberania de Deus está na nossa salvação. E ela exclui qualquer autossuficiência, qualquer ato de vanglória, porque Deus é soberano. Nós podemos pensar, poxa, estamos passando momentos tão difíceis. Será que Deus esqueceu de nós? Não, Deus não se esqueceu. Deus está ciente de tudo. Hoje nós somos conduzidos a Cristo. Hoje nós somos levantados. O nosso ânimo, a nossa alegria está em Cristo. Porque sabemos que Ele é o nosso Salvador. E nós vamos passar por esse momento. Porque Ele está conosco. Ele é soberano. Ele é soberano sobre a nossa vida. Lembre-se de uma coisa que eu quero ler para vocês, Gênesis 50, 20, que diz assim, sobre Satanás. Na verdade, intentastes mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Olha
coisa grandiosa. Tudo isso que está acontecendo, Deus está tornando isso em bem. Amados, nós estamos passando pela aprovação, mas estamos também passando pela aprovação de Deus. Estamos sendo preparados. Deus está tratando de nós. Deus está cuidando de nós. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a soberania de Deus, de como Deus age. A soberania é a autoridade suprema, é o domínio absoluto, é a qualidade daquele que governa com poder absoluto. O soberano é aquele que está acima de qualquer controle, é absoluto, é inquestionável. Mas o próprio Deus, o nosso Deus, ele se apresenta na sua escritura para que nós possamos entender essa soberania. Quando Deus se revela a nós, Ele está demonstrando quem Ele é, o que Ele é capaz. Quando Deus se revela, aparece a Abraão e a Sara, Ele faz uma promessa, dizendo que neles nasceria uma grande nação. Lembra-se, Abraão idoso, Sara idosa, já não tinham mais condições de ter filhos. E Deus fala que deles seria uma grande nação. E hoje nós conhecemos a nação de Israel, povo de Israel, povo temido e respeitado no mundo inteiro. Por quê? Porque é uma promessa. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus se revela em todas as épocas da história. A sua vontade prevalece. Como ele mesmo diz no texto, eu também cumprirei, farei toda a minha vontade, cumprirei toda a minha promessa, todo o meu propósito executarei. Olha que coisa grandiosa. Por isso, ele diz assim, olha só, em Êxodo 22, eu sou Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Assim diz o Senhor Deus Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. 6:8. Sabe, Deus está presente, participando em tudo. Se você se lembrar da história de Israel, você vê que todo aquele sofrimento parecia que Deus estava alheio, mas não, Deus estava agindo. Até mesmo quando o faraó endurecia o coração, Deus estava agindo. Deus estava tratando o seu povo. Deus estava mostrando o seu poder e a sua soberania. Olha como Deus se apresenta no Novo Testamento, nas Escrituras. Deus se apresenta como soberano, aquele que toma as decisões a respeito da vida, aquele que determina e faz cumprir a sua vontade. Deuteronômio 32, 39. Deus chama para si o título de Criador Supremo de todas as coisas. Isaías 44, 24. Deus chama para si o controle soberano dos elementos da sua criação. Isaías 51, 15. E sabe o que a gente aprende com esse Deus maravilhoso? Com essa soberania grandiosa? Sabe o que nós aprendemos? Que há descanso na soberania de Deus. Meu querido, preste bem atenção. Há descanso na soberania de Deus. Eu quero ler para você a experiência de Jó, capítulo 42, de 1 a 6. Olha o que ele diz. Olha que coisa grandiosa. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, pois como eu não conhecia, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Essa é a experiência grandiosa de Jó, daquilo que Deus lhe propôs, lhe proporcionou. É grandioso, uma das coisas mais difíceis, queridos,
para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. O ser humano tem eu chamo de síndrome da autossuficiência. Ele acha que pode todas as coisas. Ele acha que é suficiente. Ele acha que não precisa de Deus em alguns casos. Mas sabe de uma coisa? Deus está no controle de tudo. Talvez você se lembre, no ano de 2004, quando aquele tsunami arrasou 300 mil pessoas na Ásia. Que tragédia triste aquele tsunami. Queridos, é difícil entender, mas Deus estava no controle. Olha que coisa interessante, esse coronavírus só pode ser visto só no microscópio. Se você colocar numa lâmpada de microscópio, verá milhões de seres vivos. Até esse coronavírus. Tudo está dentro do projeto de Deus. Se você olhar para um telescópio, pela imensidão do universo, verá bilhões de estrelas, maiores que a Terra, distantes uma da outra, em distâncias imensuráveis, inimagináveis. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus. Mesmo o mundo microscópico, aquilo que nós não podemos enxergar, como as grandes galáxias, tudo está sob o controle de Deus. Voltando a Jó, a Bíblia relata que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Em toda circunstância, Jó foi provado. E ele conheceu a soberania de Deus. E ele soube descansar em Deus. Ele mesmo diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi a experiência de Jó. Isso é grandioso, queridos. Isso é maravilhoso. Deus soberano sobre todas as coisas. E nós temos que descansar neste grandioso Deus. Vamos dar um pequeno intervalo e voltaremos em seguida.